Isso ia acontecer, não tem problema nenhum. Já voltei, já estou aqui. Como eu falei, é uma limitação da ferramenta que... Deixa eu admitir todo mundo aqui de novo para que todo mundo volte. É uma limitação da ferramenta que infelizmente a gente tem que passar. O Google Duo... Sérgio, Oi. desculpa te interromper. É só porque ali eu perdi qual foi o dia que tu falou que oficialmente as aulas voltam? A aula virtual é considerada a essa aula partir do virtual. dia 4 de maio. 4 de maio. Porque, na verdade, a mamãe me perguntou quando é que ia iniciar. Aí eu não sabia responder, aí eu deixei a coitada no vácuo. Não, o material que eu tô lendo aqui, vocês acredito que boa parte esteja acompanhando também em tela, eu vou mandar depois para vocês também. Tá? Alguém apareceu? Ok, vou voltar lá para o material. Vocês estão acompanhando a minha tela, né? Okay. Sim, pode disponibilizar, Sérgio, novamente. Então, para o cálculo de horas, que vai ser questionado muito, quantas horas vai valer essas horas que eu vou fazer virtual, quantas horas vai valer o que o aluno estiver trabalhando, tudo isso vai ser emitido em documento pelo Conselho e pela Secretaria de Educação para cobrir os alunos online e offline. Porque muito se fala que não vamos atender a todos, isso é óbvio, não vamos atender a todos. Uma pergunta que eu faço aos senhores gestores: no presencial, normalmente temos todos em sala de aula? Sempre acontece de um ou outro faltar, isso é óbvio que vai acontecer. No virtual isso também não vai ser diferente. A gente sabe que, dependendo do questionário que a gente vai mandar para ser feito, ser respondido, vai se vir um cenário de como está esses alunos com relação a esse acesso. A gente não vai ter uma fotografia real, mas o questionário a gente pergunta se tem um smartphone, se tem um tablet, se tem um computador, se tem internet em casa, se não tem. Tudo isso aí a gente vai saber. E aqueles que não têm, a gente vai montar a estratégia de quando o professor postar o material na plataforma, que já disponibilize uma versão para impressão para mandar para esse aluno, que a gente vai tentar montar um cronograma da melhor maneira possível para atender esse aluno no chamado offline. A gente sabe que o online às vezes tem o acesso, mas também não faz o acesso da maneira que é. Usar o WhatsApp hoje, todo mundo usa simplesmente para mandar uma foto, um vídeo, mandar um áudio, mandar um texto. E às vezes tem gente que se perde numa cidade, um casal se perdeu numa cidade, mas tem a localização em tempo real que dá para mandar por dentro do WhatsApp e eles podem se encontrar. É uma ferramenta que às vezes a pessoa não sabe que pode usar e está ali dentro. Então, tudo vai depender do uso. Então, o cálculo para esse número de horas aulas virtuais e demais orientações, eles vão constar dos documentos que nós estamos preparando para ser sancionado pela Secretaria de Educação, emitido pelo Conselho, tá bom? Então, num primeiro momento, não precisem estar, eu trabalhei tantas horas, porque existe um cálculo que o Estado faz, que cada hora, eles até botaram em documentos oficiais, cada hora trabalhada no virtual equivaleria a um dia letivo. Só que isso depois eles estão revendo a situação, até porque agora os dias letivos foram flexibilizados, então só as horas que precisam ser cobertas. Vamos à frente. Então, como é que vai acontecer a instrumentalização dos professores? Como é que a gente vai tentar deixar eles aptos a usarem o Google Sala de Aula? Uma grande diferença que eu noto que a gente vai tentar fazer em relação ao Estado é o seguinte: o Estado apresentou todas as ferramentas que o Google disponibiliza. O Google Documentos, o Google Sala de Aula, o Google Meet, a disponibilidade de fazer live via YouTube, foram conhecimentos que, se fizesse um ano inteiro, teriam professores que não assimilariam. Eles quiseram passar em uma semana, onde gerou um certo burburinho de muita coisa num curto espaço de tempo.
nós vamos nos focar numa ferramenta, o Google Sala de Aula. E olha que existem bastante ferramentas ali dentro. Então, a gente vai tentar, até 4 de maio, deixar os professores o mais apto possível para usar as funções básicas e, no decorrer desse processo, a gente ir dando esses ajustes que vão se fazer necessário. Tá? Então, vai se dar formação para uso do Google Sala de Aula, não vai ser jogado uma ferramenta e aconteça o que acontecer na mão de vocês. Nós vamos tentar deixarem os mais aptos possíveis. Tá? Então, vão acontecer webconferências com cada escola, de preferência todos em home office, no mínimo 2 por escola até o começo efetivo com os alunos na plataforma, que é dia 4 de maio. Todos os agentes educadores farão parte da plataforma como alunos. Os agentes educadores não serão incluídos como professores, eles farão parte como alunos para assessorar a turma ao qual faz parte. O porquê desse ponto aqui? Nós conversamos ali na Secretaria de Educação, eu até como do conselho, né, que faço parte, e quem assistiu a webconferência lá que o Daniel postou lá no grupo de gestores, se tocou numa questão muito delicada, que é a questão da não utilização dessa mão de obra que no momento está ociosa. Seriam agentes educadores, segundo professor. Como é que vai ser feito? Porque a partir do momento que eu atribuo um primeiro ano a um professor e lá naquela sala tem um agente educador e só o professor está no Google Sala de Aula, isso geraria um outro cenário, que seria a possibilidade em pensar a demissão desse agente educador, já que ele não está sendo utilizado, já que ele foi contratado pelo regime de ACT. A gente sabe que está num momento em que muitos agentes educadores, a sua única fonte de renda é essa da educação. Então, vai se tirar um funcionário de uma situação que está empregada, mas no momento, claro, que pela situação, não foi ele que criou essa situação, pela situação ele está sem desenvolver uma atividade, mas que a partir do momento que a gente adota o Google Sala de Aula e ele fica fora desse processo, sem uma função definida lá dentro, se abriria um ambiente que ele não faria parte mais da necessidade da educação. Então, a gente optou por incluir todos, inclusive segundo o professor, para que eles façam parte do Google Sala de Aula e que a gente possa atender todos nesse momento, porque a gente sabe que não é só alunos que estão envolvidos, são os professores também, todos são seres humanos, todos têm as suas mazelas, né, e todos têm as suas dificuldades também. E nesse caso, os agentes educadores, a gente sabe que a rede municipal tem muitos, e se esses perdessem essa oportunidade de participação no Google Sala de Aula, não estou dizendo que vai partir daqui do município essa situação, mas que há debates quanto a isso, quanto a buscar pelo lado social nesse momento, para se manter o máximo possível dos trabalhadores ocupados, para que tenha o vínculo empregatício e que isso não vá, depois dessa pandemia, desestruturar emocionalmente essas pessoas que vão perder o emprego no momento que mais precisam e que muitos não têm outra fonte de renda. Então, por isso que todos os agentes educadores e segundos professores, o segundo professor, que é professor auxiliar, acredito que esse é o termo que esteja lá, ele também vai fazer parte. Pois não, Daniel? A questão também, né, que no estar aproveitando todos os professores, aliás, todos os profissionais que estão na sala de aula, que trabalham diretamente com o aluno, né? Então, agente educador, professor 2, enfim, todas essas questões que não existe ainda uma, né, como já explicou, não existe uma pauta sobre a demissão. Não podemos demitir, porque iria sobrecarregar um outro sistema, que seria o da assistência social com relação ao auxílio social. Então, procura se manter da melhor forma possível. Vai ser complicado, né? Se dentro do contexto a pandemia ela tomar grandes proporções dentro do Brasil, vai ser complicado manter, né, o agente educador, o segundo professor e todos os outros contratados. Mas é dever ainda do município manter os contratos, assim, né? Não romper com ninguém.
né? Então, não existe nenhum documento que paute essa situação, que diga assim, não, vamos se desfazer porque a arrecadação baixou. Baixou muito mesmo, tá? Baixou muito mesmo. Já é bem significante o número de valores que eram repassados no passado e que serão repassados no futuro, tá? Então, é dessa forma que a gente tem que pensar, certo? Obrigado, Sérgio. Por nada, sempre que precisar pode intervir. Então, a situação que se coloca é essa. Então, não está se forçando os agentes educadores a participar da situação. A situação pede que eles participem, até porque eles serão de grande valia nesse processo também, porque a gente sabe que muitos, não que o quesito idade seja validador para sabedor de mais ou menos tecnologia, mas que a geração que nasceu conectada e que hoje muitos estão em sala de aula, tem algumas facilidades que alguns professores, porque não faz parte do mundo deles, não tem essa facilidade. Um agente educador até pode auxiliar tanto quanto a gente que está à frente desse processo agora, e será de forma mais rápida, que tem um contato mais rápido e mais imediato com o agente educador, às vezes que com alguém da Secretaria de Educação ou da direção, que às vezes pode ser uma dúvida simples que pode ser sanada e o professor vai ter um assessoramento mais rápido. Com relação ao professor auxiliar, tá? Eles serão incluídos como professores nas turmas, então naquela turma, tem um professor do 7º ano que tem um professor 2 lá. Ele vai fazer parte daquele 7º ano como professor, e todo o material que o professor da sala passar para os demais alunos, aquele professor fará uma adaptação daquele material para o aluno com necessidades especiais. Mesmo que tenha que pegar esse material e imprimir para levar até esse aluno especial, mas esse segundo professor vai fazer essa adaptação desse material, que é o que consta no seu edital de contratação lá, que ele tem que fazer a adaptação, assessorar o professor da sala de aula, não somente naquele momento de sala de aula, né, mas nos materiais, nos planejamentos também ele vai fazer parte. Justamente para se evitar o que o Daniel comentou, que é a questão de demissão nesse momento que não se faz necessário. Bom, início das atividades, professores, alunos no ambiente virtual. A data que a gente colocou é dia 4 de maio, que é quando começa efetivamente, acreditamos que até lá já todos tenham de maneira assim mais real o uso da Google Sala de Aula. Então, o começo que foi colocado dia 4 de maio e até lá a gente vai fazer os treinamentos que a gente achar necessário com o professor, com direção, e se possível até se pensar depois em reunir os alunos, o professor fazer uma web aula, a gente assessora, ajuda nesse momento, que por essa plataforma que a gente está utilizando, que é o Zoom, mesmo com essa limitação de tempo, ele permite bastante usuários ao mesmo tempo. 40 minutos, acredito que seja o tempo de uma aula e não precisa até se estender muito, né? Para poder atender e dar uma primeira orientação. Então, o que a gente pede já aos gestores e que passem aos seus professores, aqueles alunos que têm contato, é que eles já instalem o aplicativo Google Sala de Aula em seu dispositivo, mesmo que eles não tenham recebido ainda o código da turma, mas que eles já tenham o aplicativo no seu telefone. É muito fácil de achar, só lá na Play Store ou na Apple Store, botar Google Sala de Aula, que ele já vai buscar. É esse aplicativo que tem esse quadrinho aqui verde com esse bonequinho ali amarelinho, né? A lousa e 3 bonequinhos, Google Classroom, Google Sala de Aula, tá? Então, até o dia 8 de maio, a gente espera que os gestores, equipe pedagógica e professores, eles deverão, na medida do possível, inserir os alunos nas suas respectivas turmas, fornecendo o código da turma via WhatsApp ou meio que acharem mais fácil. Uma sugestão, vou tirar pela experiência que a Vivi fez aqui em casa e que funcionou bem, ela pegou o contato de um aluno de cada turma que ela tinha, um líder, mandou o código da turma para ele e ele, como eles têm grupinhos nas salas, ele passou aos demais e ela conseguiu atingir todos os alunos. É uma sugestão que a gente pode utilizar. Eu acredito que toda e qualquer dica agora que possa ser válida, a gente vai
meio que copia e cola enquanto está funcionando. A gente não vai ter uma receita pronta para tudo, mas vai ser uma alternativa que a gente pode utilizar já que está funcionando em outras redes. E, então, nesse momento, a gente não tem a capacidade tecnológica e do investimento que o Estado teve de inserir em seu banco de dados todos os professores e todos os alunos de maneira automática. Alguns tiveram que ser inseridos em códigos da turma, porque a nossa rede de ensino, a quantidade de alunos é um pouco, não, vamos botar enormemente menor do que a do Estado, porque do Estado são quase 500 mil alunos no Estado inteiro, e eles fizeram um banco de dados que, eu não vou explicar a programação para vocês, mas se cria um banco de dados e isso vai um alto investimento para que se gere os milhões de logins que foram gerados e acessos para implantar de maneira automática, buscar no banco de dados de toda a rede estadual os códigos das matrículas dos alunos e dos professores para gerar. Foi isso que foi feito. E no momento na rede municipal isso é inviável, né? Eu tenho conhecimento técnico dessa área. No momento a gente não dispõe de recursos para investimento desta magnitude. E acredito que do modo como faremos assim nesse contato mais pessoal, ele vai atingir da mesma forma o nosso objetivo. Vai ter professor que não vai conseguir acessar no primeiro momento, como tem ali alguns ainda, depois eu vou mostrar para vocês, que não fizeram login ainda, não aceitaram o convite do Google Sala de Aula, alguns dizendo que não receberam. Mas eu fiz o teste com o Google Sala de Aula, mandando um e-mail para o meu Gmail, que eu tenho Gmail e Hotmail. No Gmail, ele até demorou mais para mandar o e-mail do que no Hotmail. No Hotmail, ele, ao invés de deixar na minha caixa de entrada, ele está mandando para o spam vários códigos. É automático. Ele caiu na minha caixa do Hotmail e jogou para o spam. E aí tem professor dizendo, eu não recebi o código. Eu tive que remover o professor da sala, reenviar o e-mail e ele dizer que ainda não recebeu. Aí depois eu disse, você olhou no lixo eletrônico, no spam? Aí o professor, olhei no lixo eletrônico, não tem nada. Não, mas não é no lixo eletrônico, é no spam. Aí o professor achou todos os convites que haviam sido mandados lá. Todos, os iniciais, desde quando começou a implantar da semana passada o Google Sala de Aula. Então, os gestores que têm contato com seus professores também podem tranquilizar eles dizendo que o convite diz que é professor auxiliar, mas eles não vão perder a sua graduação, tá? A sua titularidade da turma. É porque, como eu criei um convite para cada turma, um e-mail para cada turma, a escola, ela passa a ser o professor titular e ela chama os outros professores de auxiliares, então eles são incluídos lá. Tá bom? Eles estão lá participando, o convite vai para ele ser o professor da turma. Professor de geografia, de história, de biologia, de ciências, de matemática, eles fazem parte. Então, eles vão participar da turma. Então, uma dica é que os professores que já participam de alguma turma, têm o código da turma, tem um grupo de WhatsApp de alguma turma, que já mande para os pais ou para os alunos que eles tenham contato, o código da turma para ele entrar. Ó, tem o código do sexto ano, instala o aplicativo Google Sala de Aula no seu telefone e bota o código da turma para participar da turma tal que agora a gente vai fazer na plataforma virtual. Tá bom? É uma dica que podem utilizar com os alunos da rede municipal. Então, aqui tem uma agenda agora para as webconferências com as escolas. Se puder cada escola anotar, mas depois eu vou passar também para vocês, né? Então, no dia 22 de abril, que é quarta-feira, às 8h30, uma webconferência com Oswaldo Siqueira. Tá? Eu quero participar junto com os professores, aí é direção, professores, e eu gostaria de fazer parte. Eu posso montar o convite ali no Google, no Zoom e mandar só para cada gestor para esses dias, tá? No mesmo dia 22, às 10h30, quarta, José Tomás Ribeiro e a Guilhermina Ana Pereira, as duas na mesma sala, no mesmo encontro. Foi organizado desta forma para atender todos numa mesma semana pela quantidade de professores por escola. No dia 23, que é uma quinta, o Portinho Bittencourt, às 8h30. No dia 23,
também na quinta, às 10h30, com a professora Larissa Cavalcante Caldas. Fazemos uma web. Aí na sexta-feira, no dia 24, às 8h30, com o Carlos Gomes e Herculano. E no dia 24, às 10h30, com o padre Itamar Luiz da Costa e Olímpio Córdoba Valente. Para que a gente passe essas mesmas orientações que conversamos hoje, vamos conversar um pouquinho mais depois desse material que eu passei, que eu acredito que haja perguntas, e passar as orientações aos professores para tranquilizar, porque tem professor me mandando mensagem, o que eu faço agora que eu acessei, qual é o próximo passo, onde é que eu entro, onde é que eu clico, e aí eu tive que tranquilizar dizendo, não, primeiro momento é você acessar, você olhar o botão, onde é que clica, o que isso faz, não precisa ter medo de testar, e depois a gente vai começar a introduzir os alunos, no caso os professores, né, as escolas, para poder acessar essa plataforma. Foi criado 2 questionários para conhecer a nossa realidade, para coletar dados, tanto do docente quanto do estudantil, para ver se tem acesso ou não à internet, como é que é esse acesso, se tem smartphone, notebook ou tablet. Foram montados 2 questionários, que depois eu vou passar para vocês, um do docente e um dos discentes. Aí o dos docentes vocês passem aos seus professores, e aqueles professores que tiverem contato com seus alunos, que passem aos seus alunos. Tá bom? Eu vou tentar ver se ele vai abrir aqui para mostrar para vocês. Acredito que abre. Ó, vocês estão conseguindo ver aí, é um levantamento de professores do uso dos recursos tecnológicos. Vai pedir o nome do professor, o local de residência dele, se é zona urbana ou rural. Em quais turmas ou séries ele leciona, ele pode escolher mais de uma, porque eu sei que tem professor que dá aula para o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Em quais escolas ele leciona. Depois aqui embaixo se tem algum dispositivo pessoal, smartphone, notebook, tablet, PC. Se tem internet, se é internet via fibra, via rádio, se é via linha telefônica, se é internet que usa plano pré-pago ou pós-pago. E aqui uma pergunta que daí vai de cunho pessoal, né? Se ele não tiver nenhuma das opções, não tem internet, não tem smartphone, não tem nada, o que seria melhor para ele? Que se usasse um computador na escola com horário marcado, né? Garantindo as questões de higiene e saúde, ou o uso do computador de um vizinho, um colega. Aí a gente vai colhendo essas situações para ver o que for melhor. E a gente montou também deixa eu ver se vai carregar aqui, para o estudante. Aí a mesma coisa, vai ser perguntado o nome do aluno ou o pai, dependendo de quem responder, para um aluno de creche, quem vai responder vai ser o pai, mãe ou responsável. Local de residência, zona urbana, zona rural. Depois em que turma, ele vai escolher a turma que ele vai escolher, estuda. Perguntar qual é a escola também, o nome da escola em que ele estuda, e também depois embaixo as mesmas questões, se tem o dispositivo para acessar, se tem internet, e caso não possua nem internet nem o dispositivo, o que seria melhor? Se imprimir o material com retirada na escola, e será feito um cronograma com data e tudo para ele ir lá retirar, ou imprimir esse material e agendar uma entrega em casa, ou ele não tem nenhuma das opções anteriores, mas aí aqui é uma opção que vamos supor que alguém já tem o telefone, tem o computador, e aí ele bota que nenhuma das opções, significa que ele vai conseguir responder online, certo? É um material que vai ficar disponível para vocês depois passarem adiante. Queria só terminar para a gente refletir um pouquinho aqui, já que um pouco de medo vai ter. Paulo Coelho, que nos diz que ninguém sente medo do desconhecido porque qualquer pessoa é capaz de conquistar tudo que quer e necessita. A frase ali embaixo não é de nenhum pensador, é minha mesmo. Quando não virei pensador não vai ter grande repercussão, mas estamos juntos pelo bem maior que se pode garantir a alguém, a educação. E me coloco à disposição de vocês para que a gente dê seguimento a isso da melhor maneira possível. Não vai ter resposta pronta para tudo. Não vou saber tudo de primeira, porque às vezes eu tenho que pesquisar uma situação que vai ser diferente. Como tinha um professor que estava me dizendo que eu não recebi convite nenhum de nenhuma turma, o que eu faço?
e aí a gente teve que testar daqui para ver como é que faria. Eu testei e foi mandado depois outros e-mails e ele recebeu. Tá? Agora, o material que eu tinha para passar para vocês era isso. A Elisete levantou a mão. Tem alguma pergunta, Elisete? Agora a gente vai abrir para os debates e a gente vai continuar, Não, né? é que tem professor assim que não tem contato de nenhum aluno, né? Tem professor que já tem até grupo, mas aí assim, ó, cabe a nós, do pedagógico ou a secretária da escola, oferecer o contato para os professores? Isso. Seria de preferência porque o que mais acontece às vezes é que eu vou contar, até permitindo que a Leia e a Maristela, acredito que estejam, a Josi também ali, é que muitas vezes até no cadastro da educação infantil tem pais que deixam telefones que a gente liga e na maioria das vezes não tem um retorno. A gente primeiro, se Bem puder isso. confirmar esse número, vai daí passar para os professores e eles já indicarem seus alunos. A gente vai tentando ajustar Até conforme a usar nossa realidade. Até usar o Facebook também é um meio de pedir contato atualizado para eles, né? Isso, podem passar um número lá, tem o Face da escola, pede para que passem um número não publicado lá, né, mas o privado, para que tenha o cadastro já prevendo a situação do ensino, vai ser pela plataforma. Sérgio, bom dia a todos. Eu estou saindo, né? Eu tenho uma consulta médica e eu peço a compreensão de vocês, mas nós vamos estar conversando. Em relação aos contatos, eu acredito que pela conversa que eu tenho com os professores, a grande maioria já entrou em contato com os alunos. Nós passamos para os professores todos os contatos, série por série, e eles já estão, né, se organizando, já estão mandando mensagem para os pais, formaram grupos, cada professor regente formou grupos e estão entrando em contato. Então, né, é um bom trabalho, uma continuidade de trabalho para vocês. Infelizmente, eu tenho uma consulta médica em Florianópolis, então estou saindo, tá? Obrigada pela compreensão. Agradeço, Cida, e só lembrando aos participantes que a reunião está sendo gravada, depois a gente vai disponibilizar o arquivo para quem quiser, porque agora vai ter uma conversa e a Cida não vai participar, e se mais alguém sair, vai estar disponível depois para os demais. Alguém mais quer fazer algum Sérgio, questionamento? eu quero fazer uma pergunta. Diga, Aliás, Cíntia. tu já chegou a comentar ali como é que vai ser a questão da educação infantil até os 3 anos, dos professores, como é que vão ser essas aulas? Essas aulas vão ser disponibilizados vídeos e vão ficar lá gravados, vão ficar no Google Classroom gravados para os pais acessarem, é isso? Nós montaremos um documento que ele tem algumas orientações, a gente não vai dar receita de bolo, né? A gente vai ter um documento que vai ser geral, só orientando da forma como vai ser. A gente sabe que a educação infantil, ninguém vai fazer uma atividade passando para o pai como embalar o filho, mas tentar montar uma atividade, porque tem pai que já não sabe mais o que vai inventar para entreter o filho, mas uma atividade mais lúdica. E se ele postar via WhatsApp, mandou para o pai, ele só entra lá na turma dele da educação infantil e posta lá para botar essa atividade lá. Se o pai não souber responder lá por dentro, ele encaminhe para vocês ou encaminhe para mim pela Secretaria de Educação e nós postamos lá dentro da sala dele, porque nós teremos acesso a todas as salas. E durante essa semana nós vamos organizar a melhor maneira de acesso de vocês, gestores, a todas as turmas das suas escolas. O nosso pensamento inicial era inserir vocês em todas as turmas, mas isso ficaria inviável no modelo que a gente está passando para os professores. Tem professor que tem 10, 12 turmas. Numa escola como o Portinho, por exemplo, que tem 24 turmas, seria assim, quase que não daria um acompanhamento legal de 24 turmas no telefone ou no computador, mas com o acesso que a gente tem do modo que a gente tem, a gente vai pensar em passar para vocês e vocês têm esse acesso até para orientar o professor do porquê que o material não apareceu, porque com o acesso do modo como eu tenho ali na Secretaria de Educação, dá para se ter uma visão geral de tudo. Sim, então essas aulas vão ficar gravadas lá, né? Não vai ser ao vivo, no caso.
Até tem a situação, se o pai mandar um vídeo, não quer dizer que o vídeo seja possível só pelo WhatsApp, né? O vídeo também pode ser feito o upload para mandar para dentro da rede, sem problema nenhum. Sim, sim. Tá, e no caso vai ser, qualquer dúvida que a gente tiver quanto ao acesso ao Google e qualquer outra coisa, vai ser encaminhada para ti. No momento eu estou É responsável por só isso, você né? que está responsável por toda a rede? Ou tem mais Isso. alguém? Eu estou responsável pela parte tecnológica, né, com base ao acesso, a problemas de e-mail, de turmas que não apareceram, de alunos. A parte técnica, eu fui incumbido para resolver esses problemas. Quanto à parte de planejamento, a parte pedagógica, aí nós temos os setores responsáveis para orientar os professores. Mas quanto ao Google Sala de Aula, as ferramentas, estou à disposição de vocês. Tá. E uma pergunta que surgiu conforme tu falou, que eu não tinha nem pensado, ninguém tinha comentado, é sobre a reprovação. Não dissesse que a gente tem que orientar os professores, que não é uma coisa a ser conversada e comentada. Mas caso haja pergunta por parte dos pais, qual é a resposta que a gente vai dar para esses pais que perguntarem? Se o aluno Posso falar? Pode falar, dona Rosana. Ô, Cíntia, essa é uma preocupação recorrente. Sim. Nós temos que pensar, enquanto rede, que a partir do momento que é uma questão não cotidiana, que não é uma questão que ocorre diariamente, que a gente sabe que é extraordinário, não seria justo e não seria correto, e com certeza nós estaríamos cometendo uma falha enorme se no nosso ano de 2020 nenhuma legislação nos apoiaria. O que nós temos que ter consciência é de que esse ano é um ano atípico, é um ano em que os nossos alunos vão ser atendidos virtualmente durante uma boa parte, nós vamos ter que, na nossa volta, aparar muitas arestas, corrigir muitas falhas, reatender e reavaliar e muitas vezes refazer muitas atividades enviadas e que vai ficar uma lacuna? Vai ficar uma lacuna. Mas em educação, todos os anos ficam lacunas. Todas as disciplinas e todas as séries, mesmo aprovando ou reprovando, nós temos grandes problemas nos anos seguintes. Então, é uma questão moral, legal e moral. Nós não podemos tratar de reprovação. Então eu vou dizer para o pai que não tem reprovação? Não, eu não preciso estar dizendo para todo mundo que ninguém vai reprovar. Mas eu tenho certeza absoluta que nenhum professor é tão leigo e nenhum pai é tão leigo que ele não saiba que ele não pode, não deve reprovar. E que se ele reprovar, nós teremos problemas. Infelizmente, a gente tem esses leigos. Não, a gente sabe que tem, Cíntia. Só que nós temos que ter clareza. Os gestores, clareza. Reprovação não poderá acontecer no ano de 2020. O ano de 2021 será um ano para parar arestas. Outra questão que o professor Sérgio coloca é em relação à questão didática, pedagógica, do acompanhamento pedagógico, do que vai ser inserido para os alunos nestas atividades. Sempre que os professores tiverem dúvidas se as atividades, se as proposições, elas são boas, devem ser colocados para o pedagógico. Sempre que o pedagógico tiver dúvida e achar, não, eu não sei responder, eu não posso, ele deverá, antes de postar, encaminhar para o pedagógico da Secretaria Municipal de Educação. Porque o que nós não podemos também é estarmos encaminhando atividades para os filhos, cujos pais, os filhos não têm condição de responder, os pais também não têm condições de auxiliar. E criar um invólucro para que nós tenhamos até problemas de atividades não resolvidas por essas questões. Então, as atividades, elas têm que ser planejadas, bem planejadas e colocadas à disposição com a possibilidade de resolução. E não pensando assim, se não resolver, depois eu resolvo. Não. Nós temos que pensar, o Sérgio deixou uma coisa muito clara, nós vamos fazer atividades de convívio social. Nós temos que, claro, garantir a atividade das 800 horas, óbvio. Mas nós temos que pensar
que nós não estamos aqui para ensinar, nós vamos ensinar esse período. Nós vamos reforçar, vamos diagnosticar, nós vamos aparar arestas e nós vamos garantir o nosso contato com os nossos alunos. Isso é o mais importante. Obrigada. Sérgio? Sim. Obrigado, Ana Rosane. Sim, Daniel? Quanto à questão da educação infantil, é interessante que se envie atividades para as crianças, sim, é interessante. Tá? Só que o Conselho Nacional de Educação e os demais conselhos que formam da base, que são os conselhos municipais, né, e as secretarias municipais de educação, eles entendem que, nós entendemos, na verdade, que a criança, já que está nesse período, a criança da primeira infância, dos 0 aos 3 anos, e que está nas 3 fases do pré, primeiro pré, segundo, terceiro pré, elas devem também brincar em casa. O pai sai para trabalhar e fica com a avó, mas ela não sai de dentro de casa, a criança não sai de casa. A criança tem que ficar lá em casa e vocês também têm que fazer esse propósito para os pais. O pessoal da educação infantil tem que fazer esse propósito. Vamos brincar em casa. O pai também, se não tem condições, eu não tenho grande entendimento de educação, de formular atividades, mas a atividade que ele criar para o filho, né, já vai ser de grande valia. Tá? É importante hoje que a criança em casa, mas brincar do quê? Brincar de tudo que ela possa brincar, tá? Brincar de tudo que ela possa brincar, e vocês, profissionais da educação infantil, entendem melhor ainda de que forma. E estimulem os pais, né, dentro das atividades que vocês enviarem para as crianças, né, para as salas, principalmente dos prés, estimulem que os pais, dentro daquela atividade, façam com os filhos de forma lúdica, através de brincadeira, brincando, né? E enfim, dessa forma que deve ser. Né? A dona Rosane, ela fala muito ali, é muito interessante a fala da dona Rosane quanto à excepcionalidade. Este é o termo, é a expressão que nós usamos. É uma excepcionalidade. Nós entramos numa era excepcional. Tá? Então, nós estamos nos adaptando à situação, nós estamos nos adaptando à era. E dessa forma é que nós vamos também nos adaptar aqui na escola, né? Nunca eu pensei que, enquanto gestor municipal que estou também, né? Ainda estou no presente, nós tivéssemos que passar por essa situação, onde dentro das nossas casas nós tivéssemos que conversar com todos os gestores, os diretores, os professores, né? Enfim, hoje nós estamos aqui e fazendo da melhor forma possível, porque para nós parece que ela era inacessível, parece que nós nunca íamos chegar a ter contato com esta ferramenta de webconferência. Né? Onde a gente via, por exemplo, nos filmes, nas novelas, enfim. Mas hoje nós temos essa ferramenta nós usando aqui dentro de casa. Eu estou aqui na minha sala, sentado na minha mesa de jantar, né, com o celular na minha frente, apoiado num vaso de flores, né, que está no centro da mesa. E é dessa forma que nós estamos trabalhando, certo? Mais uma vez, né, para terminar, eu reforço o pedido da dedicação de todos vocês, tá? Vocês são Secretaria de Educação, tá? E esse trabalho, ele deve ser feito da melhor forma possível. Vocês são Secretaria de Educação e a gente deve fazer da melhor forma possível, tá? Não é por acaso que vocês foram selecionados para desempenhar essas funções que vocês desempenham, tá certo? Um bom trabalho, obrigado pela participação de todos e que Deus nos abençoe. Fique em casa, se possível. Obrigado, Daniel. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Daqui a pouco nossa reunião vai ser encerrada abruptamente de novo e peço que retorne